já trabalhei a vida inteira e agora eu vou me aposentar pra ficar em casa. Fazendo em casa o quê? De pijama, sem televisão? Eu acho que a sociedade mudou muito, a gente tem que aproveitar a nossa disposição. O fato de trabalhar faz com que a gente esteja ativo, faz bem pro corpo, faz bem pro cérebro, faz bem pra economia, faz bem pra família, e vai estar sempre se atualizando em relação às mudanças que estão acontecendo. Tecnologia é muito importante, inteligência artificial vem aí. Não posso nem falar que é galope, porque a galope já é uma coisa muito lenta, né? Vem a velocidade hipersônica, inteligência artificial. Cada dia surge uma inteligência artificial mais nova e as inteligências artificiais agora generativas que vem ainda trazendo, elas raciocinando para trazer ideias novas para as pessoas, e as inteligências artificiais tradicionais que vêm a colaborar para que a gente aumente a produtividade. Mas é isso. Há 2 anos atrás, hoje eu tô com 64, há 2 anos atrás com 62, eu comecei a empreender. Eu acho que é uma rotina, todas as pessoas não se sentirem velhas, não se sentirem aposentadas e continuarem trabalhando para contribuir no mercado. Olá a todos, bem-vindos ao nosso episódio número 19. Estamos aqui no Expert Sample mais uma vez, e a ideia, a proposta, como todos os outros 18 episódios, é sempre trazer pessoas aqui que, de alguma maneira, vão compartilhar suas experiências, momentos de dificuldades, crises, experiências, porque a gente entende que uma das grandes formas de a gente aprender dessa área do empreendedorismo é com certeza com as histórias dos outros, né? E nada mais do que nada menos do que as pessoas estarem compartilhando o que viveram, e sem dúvida nenhuma é uma ótima oportunidade para todos estarem aprendendo, para tirar um insight, uma ideia, algo que vocês possam estar enfrentando aí. E quem sabe a solução pode estar muito mais perto do que vocês imaginam. Meu convidado de hoje, eu sempre começo com uma introdução bem interessante. Aí eu tento falar como a gente se conhece. Então, no caso aqui é mais simples, né? Relação com meu pai, com o Adalto, sei lá de quantos anos, a gente tá falando, no mínimo a gente tá falando de 30 anos, no mínimo 30 anos, no mínimo, pra ser por baixo, se eu não estiver falando pra mais, 30 faz quase, na verdade eu falaria até quase 40 anos, tranquilamente, nessa relação com o pai. E o meu caso é mais natural, né, aquela coisa de começar a assumir o trabalho, começamos a ter uma proximidade maior por conta do trabalho, e a coisa se foi. Então, quero começar aqui nosso papo com 2 perguntas, que acho que é a única que você não pode errar, o resto pode chutar à vontade, beleza? Queria que Beleza? você falasse o seu nome e o que você faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Edson Fruc. Eu sou empresário. Durante muitos anos eu trabalhei eh, no segmento de tecnologia, distribuição de tecnologia aqui no Brasil. E nos últimos 4 anos, ainda trabalhando em tecnologia, mas não como executivo na área operacional, mas conselheiro de empresa, né? E de 2 anos para cá, eu comecei a empreender também em mini mercados, esses mini mercados autônomos dentro de condomínios. Ah, eu moro em Bragança Paulista. Vamos dizer, a família Reolex são meus amigos há 30 anos, 40 40 anos. anos, não importa se são 30 ou 140, mas É muito são tempo. muitos anos, né? Adalto era pequeno, o Adalto Júnior era pequeno quando a gente se conheceu. O Adalto pai, a, a dona Jussara, a Milene, Edmar, todos a gente se conhece há muito tempo, né? E é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco e contar um pouco da nossa história. Poxa, legal. E te perguntar, Fuk, no começo, como que você chega obviamente, a formação, você é engenheiro de formação? Não, Administrador. eu sou administrador. Administrador de empresa. Tá, as primeiras experiências, até chegar ali na SLT, etcétera, quais foram? O que você chegou a fazer ali no comecinho? Porque administrador é sempre tão aleatório, né? A gente fala, fiz administração, você vai trabalhar no Fica você muito ficou naquela meio coisa mais genérico. genérico, é bem generalista, podemos assim dizer, né? O que Qual aconteceu? foi o caminho? Ah, Era um jovem, eu tinha 15 anos, eu
queria fazer eletrônica, porque meu pai, inclusive, ele consertava rádios Aham, e televisões. Ele tinha feito curso de um antigo instituto chamado Instituto Monitor. Eu sempre vi aquilo muito interessante, mexer com resistor, transistor, aham. capacitor. Eu tive vontade de trabalhar com isso. Mas o meu primeiro emprego foi trabalhando no escritório de contabilidade. Poxa vida. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de vendas, Aham. auxiliar de departamento Sim. pessoal. E lá em Santo André, onde que eu morava, eu ia trabalhar de bicicleta, voltava para casa de bicicleta, e ia para o colégio à noite de bicicleta, voltava para casa de bicicleta. E um dado momento eu já estava no último ano do colégio e queria fazer alguma coisa voltada para eletrônica e Sim. não para a área de departamento pessoal. E eu consegui um emprego de auxiliar de vendas numa antiga empresa, na Santa Efigênia, na Rua Aurora, chamada Filcris, Hã. né. Essa empresa Filcris, ela tinha na época uma revista chamada Nova Eletrônica, que vendia kits, eh, de eletrônicos. Então Aham. você podia comprar um kit de luz estroboscópica, kit de luz sequencial, kit de multímetro, assim por diante. E eu fui trabalhar nessa empresa, porque essa empresa, além de vender isso, ela vendia também os componentes, vendia os transistores, os circuitos integrados, os diodos, os LEDs, assim por diante. Então eu comecei a trabalhar nela, eu ia de trem até a estação Luz Luz de trem, voltava direto para Santo André, para ir para o colégio, para continuar estudando, o último período do colégio. E nessa empresa, eu comecei como um auxiliar de Sim, vendas, sim. depois fui para vendedor, depois coordenador de vendas, depois eu consegui alcançar a gerência. Só que em um determinado momento, esta empresa chamada Filcris, o dono ele montou uma indústria chamada Prológica. Lá em 1980, mais ou menos, começou a ter um boom de computadores, de fabricação de microcomputadores aqui no Brasil. Chegou a ter 40 e poucos fabricantes de microcomputadores na época. Tinha Microdigital, tinha Prológica e tantas outras. E aí nós começamos a vender também os microcomputadores. Tá. No começo eram microcomputadores pequenos, desse tamanho assim, que você plugava num gravador de fita cassete e Aham. plugava na televisão, e aí a memória ficava armazenada na fita cassete, então toda vez que você tinha que usar queria usar o microcomputador, você tinha Uhum. que colocar a fita lá, gravar, ela passava as informações para o micro para você poder trabalhar. Ah, como se fosse no caso do rádio, na época, fita cassete de rádio, que a gente gravava É, música e virava exatamente. lado A e lado B, quase isso. Era aquilo lá, era Caramba. muito precário na Sim, época, sim, mas sim. é o que Que existia. existia. Aí começou a evoluir, começou a ter, primeiro começou a ter os disquetes de 5 1/4, depois disquetes de 3,5 polegadas, Que eram discos de vinil dentro, que com uma membrana, uma película de ferro, similar a uma fita cassete, na verdade, pega a fita da fita cassete e transforma num disco que fica girando. sim. É aquilo lá. Então os dados eram gravados nesses disquetes. E a coisa foi evoluindo, de lá dessa empresa Filcris, eu trabalhei numa empresa de Itatiba durante curto período, 1 ano e pouco, também vendendo microcomputadores para o interior de São Paulo. Aí saí de lá e fui trabalhar, na empresa que eu praticamente estou até hoje, é uma empresa chamada SND, Isso aqui ano do que a gente tá falando? Quando você que eu chega no SND? chego na Esse SND em processo? 88. Caramba, qual começo de tudo? Começo, literalmente 4 anos depois, vai, 5 anos depois da fundação? Não, não, a SND foi fundada em Foi em 86, 86, verdade, verdade, verdade. 86 Tá bem e no eu início. comecei lá em outubro de 88. O pai sempre me conta a história da SND, a gente quando sobe ali subindo a Avenida Tiradentes,
Que era primeiro aquela casinha que tinha atrás do posto, porque tinha um posto Sobradinho de gasolina. verde. Isso, Sobradinho Verde, atrás do posto. Por muitas vezes, a gente pequeno, né? Ele, sei lá, a gente ia pro estádio do Pacaembu. Eu lembro ele passar ali, ó, pai, ó, filho, ó, aqui que começou esse serindeiro aqui, ó. Não, não foi Não foi, lá. ele falava Não, muito nós ali. começou no Brooklyn. Ah, acho que ele pegou aqui. Eu sei que ele pegou aqui, Aqui atrás do posto de aqui gasolina na ali. estação Armênia do metrô, perto da estação Isso, da Armênia do estação metrô, Armênia, era uma rua exato. chamada Rua Doutor Davi Lampulsky. Tá. Era uma ruazinha É, fechadinha assim, era um fechadinha, sobrado, isso mesmo, que né? é atrás do posto de gasolina. Eu nem sei se aquele posto sempre existiu. Acho que sim. Posto Sim, geralmente sempre sim. existiu, né? Aí era por trás ali, você subia ali e por trás da estação Armênia. Falei, É, caramba, aí depois ele fala da Rua Aurora, enfim, aí já é é. outro momento da Então própria aí eu empresa. comecei a trabalhar na empresa, comecei a visitar indústrias aqui Porque no naquela Brasil. época a gente importava. Ali você já era importador Já, e já revenda, né? fazemos importação já. Ah, entendi. É. E aí começamos a visitar as indústrias do Brasil, inclusive a Prológica existia ainda, era um dos Ah, nossos clientes, a Microdigital e tantas outras empresas que fabricavam equipamentos de som, caixas acústicas amplificadas. O mercado era bem amplo, né? Porque a indústria eletrônica do Brasil cada vez crescendo mais naquela época. E então nós mudamos lá do Brooklyn para essa rua Doutor Davi Lampolsky. tá. Aí, em um dado momento, a empresa começou a ter porte e a gente resolveu montar uma loja na rua Aurora, exatamente no mesmo endereço A onde Fiuk. que era a Filcris. Porque ela fecha? A Fiuk, A ela Filcris fecha? fecha, Caramba. né? E o espaço estava lá sendo alugado e nós alugamos o mesmo espaço. A Santa Efigênia, desde essa época, sempre foi um polo, um grande centro Sempre, dessa parte eletrônica, sempre. sempre foi, né? Desde Acho que posso falar sempre, que né? na América do Sul era o maior centro eh, de comércio de produtos eletrônicos. Caramba. Tinham lojas tradicionais naquela região lá e que abastecia o mercado, o Brasil inteiro. Entendi. E aí a gente abriu essa loja, começamos a também querer vender produtos, porque a SND começou vendendo semicondutores, componentes eletrônicos, inclusive nos Estados Unidos, Sim. porque ela foi aberta em 1967 nos Estados Unidos, por uma pessoa chamada John Hopkins. Quando essa pessoa chamada John Hopkins abriu a SND nos Estados Unidos, naquela época ele tinha 3 filhos, o Stephen, o Neil e o Dave. Daí as Ah, iniciais é que sim. deram o nome à empresa SND. Tá. Então era uma marca que a gente importava. Eles eram Na uma marca ou verdade, era um representante? a SND ela vendia para a SND americana, ela exportava para algumas indústrias no Brasil, Tá. inclusive para a Prológica. Tá. E aí, o gerente de vendas da SND americana começou a pegar amizade com o gerente de compras aqui do Brasil da Prológica. E aí um belo dia, esse gerente de compras de importação da Prológica falou que iria sair, montar um escritório de representação. Uhum. E aí ele falou: não, então vamos ser sócio de vocês. E aí foi montada a SND no Brasil, Aham, entendi. com participação dos sócios do Brasil e participação da SND americana. Americano. E a empresa começou a crescer, a abertura da loja fez com que a gente começasse a distribuir produtos de informática. Uhum. E também No tá no início de Brasil, tudo, né? Ali a gente tá falando do início de tudo, nesse sentido, né? De, é, de informática, né? é, Informatização, podemos dizer, né? muitas revendas do interior de São Paulo já vinham para Santa Efigênia para comprar os produtos para abastecer suas lojas no interior de São Paulo. Então a gente viu esse mercado, a gente abriu um departamento de atacado Uhum. para atender esses lojistas. E o mercado, esse setor, vamos dizer, de atacado nosso foi crescendo, crescendo, crescendo e começou a ficar muito maior que a loja. Entendi. Então, chegou um dado momento que a gente até vendeu a loja, o espaço da loja, na verdade, né? Sim, sim. E nos dedicamos só ao atacado, seja ele da parte de informática
ou continuando vendendo os semicondutores. Semicondutores. Até que o mercado de informática nossa, a distribuição de informática, ele ficou muito grande em relação aos semicondutores, nós acabamos fechando o setor de comércio de componentes eletrônicos e ficamos só com informática. Nessa sua jornada ali, você estava como gerente da Prologis, como você Sempre em disse, sempre foi vendas. na área de vendas? Sempre foi vendas ali? Sempre em vendas. Canal de vendas, etc. É. Poxa, que legal. Aí em 97 nós passamos a ser distribuidores da Intel, passamos a ser distribuidores da Microsoft. Já tínhamos começado a ter distribuição de outras marcas menos, vamos dizer, grandiosas, vai, com menos destaque no mercado, mas a Microsoft e a Intel foram marcas que significaram muito na SND naquele momento, e significam ainda. Eh, e aí a nossa política de, eh, não atravessar o mercado, sempre, mantendo a política de comercialização, ou seja, nunca, vendendo diretamente ao cliente final, sempre através dos revendedores, sempre através dos parceiros. Fez com que a empresa se tornasse confiável nesse mercado. Entendi. E fez com que a empresa fosse, se tornasse a que tem a maior capilaridade de parceiros no Brasil. Legal. Isso fez com que a empresa crescesse e evoluísse Uhum. para o tamanho que está hoje. Engraçado dizer que eu era o gerente na época eh, que lidava com o segmento da Intel. Então, todo o relacionamento com a Intel era comigo. Aham. E aí, em um dado momento, a SND resolveu fazer uma reestruturação na diretoria e eu fui convidado para ser o diretor financeiro. Que é quando de fato você faz essa primeira virada de chaves, quer dizer, Eu vem de saio de vendas de oitenta e vendas. oito até 97, vamos dizer, 10 anos, 11 anos, É, praticamente já é 10 anos, 9 anos, né? De 88 a 87, é. a 97, perdão, 9 anos, quase 10 anos, como venda, assim, entrou como venda, sai como venda. É ali que vira Não pra sei essa se foi parte em mais noventa e administrativa. sete ou Mas noventa e só pra gente oito, mas questão de por tema. aí. Aí eu passei a ser diretor financeiro e dali a 6 meses eu acumulei também a função de diretor administrativo, Tá. né. E foi uma mudança radical na minha vida, porque Você vê o negócio de uma outra forma, né? Não tem vamos jeito, né? falar agora de contabilidade, Aham. vamos falar agora de balanço ativo, Orçamento, passivo, budget. diferido, né. Orçamento, Francesinha, assim, o que que é francesinha, Cezinha. pelo amor de É, Deus, né. mas aí também você teve que chamar aquela sua formação de administrador, né? Vem à Então, tona, né? Ela começa a vir à tona. mas A mesma formação teórica, né? Vamos imaginar assim, mas, né? então, mas mesmo no teórico, você, eu não tive formação muito próxima da área contábil, Aham. né, para aprender a saber todos os meandros aí da contabilidade, né. E ainda não sei, a gente sempre está aprendendo uma Sim, coisa sim, sem nova, né. dúvida, sem dúvida. Mas, foi muito trabalho, foi árduo, eu Imagino. tinha que trabalhar de dia e estudar de noite para poder É, porque a operação era acumular grande, a operação grande, né? conhecimento. E é pra explorar um pouquinho essa nossa experiência desse um pouquinho antes dessa trajetória. Porque ali a gente tá falando, quando a gente fala de 88 para os anos 90, e já tava falando dois impactos brutais. Primeiro, antes da abertura do mercado, antes de Collor, depois de Collor, então nos anos 90, então quer dizer, 88 é antes de Collor, mercado em tese fechado, questões, todas aquelas questões que existiam na época no Brasil. Inflação lá nas cucuia, né, já estava inflando, a inflação não era controlada, a inflação estava disparada, Sim. reprecificação de preço. E eu tô perguntando isso porque que eu queria que você compartilhasse como foi naquela época, porque quando eu falo com o cara do varejo, o varejo era, eu tenho clientes que são supermercadistas, né, família, pô, ele falava: "Cara, era o seguinte, eu saía marcando o preço aqui, aí quando o menino terminava a fileira da gôndola, ele já tinha que voltar lá no início, e aí as pessoas ficavam atrás do cara pra pegar o produto com aquela
com aquela etiqueta, porque aquele era o preço, né. Porque senão se ele desse azar, ele passava, já era, já mudou o preço de novo. Como é que era no mercado de tecnologias esse antes, inflação lá explodindo lá em cima, e depois com uma coisa mais controlada? Qual foi o impacto de tudo isso? Dos preços, como vocês negociavam? Era árduo, né, nós temos que, vamos dizer, ficarmos muito temos que ser ágeis em relação a isso. Aham, Até porque, vamos lá, primeiro, 95% dos produtos que nós comercializávamos eram importados. aham, Eles estavam atrelados ao dólar. E o dólar muitas vezes deu alguns picos de diferença em relação ao real. Então, uma das regras que nós, criamos dentro da empresa é: toda importação, nós temos que fazer uma proteção cambial chamada hedge. aham. Então É um desde s essa época é um seguro, sempre existiu o é um hedge, sempre seguro. existiu. Então, por exemplo, se você fosse importar $100.000, por exemplo, Aham, você contrata o hedge, eh, vamos falar um pouco mais claramente. Importei $100.000 hoje, e eu tenho que fazer o pagamento dessa fatura daqui a 60 dias. Então você contrata um hedge em um banco, onde você tem relacionamento, e paga, sei lá, naquela época, você pagava 2%, 3%, 4%, não, naquela época era mais caro. Pagava uns 4, 5% ao mês de hedge, de proteção cambial. Então, para 60 dias dava 8%, às vezes 9%, né. Para quê? Para que quando você fosse efetivamente fazer a remessa internacional para aquele seu fornecedor, seja nos Estados Unidos ou na China, seja o que for, mas nos Estados Unidos basicamente naquela época. Se você fosse pagar, vamos dizer, o dólar naquela época estava naquele dia dos $100.000, custava R$ 5, vamos supor, né. Então, quando se fosse fazer o pagamento, teria que desembolsar 5 vezes 100.000, R$ 500.000. Só que quando você fosse fazer o pagamento, o dólar não custava mais R$ 5, ele custava 6. Então você teria que desembolsar R$ 600.000 dali a 60 dias. Então o Reddit fazia o quê? O Reddit te completava aquele valor, ele te completava os outros R$ 100.000. Então você pagava um seguro para poder ter essa Essa proteção, garantia, né, essa essa garantia. garantia que o preço contratado, acordado, ia ser o que no final ia chegar, quando a mercadoria chegava, né. É. Hedge é seguro, e depois mais para frente na nossa conversa a gente vai falar da importância dos Do seguro disso, seguros né, na nossa na nossa vida. vida, né. Mais para E frente vamos falar e e sobre voltar nesse e assunto. eu quero até e aproveitando você sempre falou inglês, Frank? Você sempre falou inglês? Falo, me viro É, bem. eu digo porque você, como por exemplo, representante de vendas, falando com Intel, acho que basicamente não existia tanto nacional, né, porque tudo era tudo era americano, Não, ou a Intel tinha tinha escritório no já Brasil, tinha escritório no tinha Brasil? escritório no Brasil, mas, vamos dizer, toda semana nós fazíamos, uma conferência com o escritório do Brasil e a área de, vamos dizer, de programação de vendas nos Estados Unidos, para fazer ajustes do backlog. O backlog o que é? Você vai colocando os pedidos de compra na empresa, na Aham, indústria lá fora, essas quantidades, preços e datas de entrega são armazenados no sistema. certo. E aí, toda semana, nós fazemos reunião para ajustar essas quantidades e os prazos de entrega. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei um processador XYZ para entregar daqui a 60 dias. E eu tenho ele em estoque aqui hoje, mas eu comprei mais para poder abastecer meu estoque daqui a 60 dias. Semana que vem, nós não vendemos nada desse processador de hoje até a semana que vem. E aí, falei: "Opa, espera aí, então precisamos fazer um ajuste aqui, porque não está vendendo esse produto. Então precisamos
adiar um pouco a entrega dele, o embarque dos Estados Unidos para o Brasil, porque senão eu vou ficar super abastecido. Então nós íamos fazendo esses ajustes. Olha, prorroga essa entrega mais uma semana, esse produto aqui antecipa porque está vendendo, meu estoque está acabando, então antecipa a entrega. Então a gente ia fazendo esses ajustes semanalmente. Sim. Então toda essa Negociação, esse negociação, alinhamento aí, conversa era em era em inglês. inglês. Sim. Puxa, legal. Eu digo porque às vezes, muitas vezes, eu acho que não sei se ainda é algo falado, mas às vezes as pessoas subestimam a importância de algumas habilidades que você deve desenvolver quanto antes você puder, né? E para mim, não sei, dizem que o Brasil é o país que mais estuda inglês, mas tem o maior número de estudantes em inglês e o que menos fala inglês. É uma contradição absurda, né? Ou seja, a gente tem o maior número de pessoas estudando inglês, mas tem o menor número de pessoas proporcionalmente de que falam ou que Efetivamente. efetivamente o inglês, né? Não sei, deve estar errado em algum lugar aí dessa conta, né? É. Mas assim, o quanto porque é importante pra caramba e abre muita porta, né. Eu digo assim, entre você ter essa habilidade e não ter, sem dúvida talvez abriu uma porta pra ti, né. Dentro das oportunidades que se Sim, sim, apresentaram, né. sim. Se E você não fosse o cara que não falasse nada, não entendesse nada, talvez não estaria na mesa sentado, teria né. colocado outra pessoa para trabalhar, Exatamente, né? exatamente. E não só na sua vida profissional, se você quer viajar para algum país, você tem Sim. mais facilidade para se locomover, para se virar. Tem algumas coisas interessantes, eu estava falando o que que eu estava falando? Semana passada, outra semana, Uhum. que tem muito aquela história de patriotismo, por exemplo, se você vai para Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? E se você chega em Paris, por exemplo, e você chega para a pessoa do hotel ou pessoa do restaurante falando inglês direto, o que muito norte-americano faz, que é achar que todo mundo sabe, Sim. entende a língua dele, faz os parisienses ficarem muito bravos em relação a isso. Mas se você chega para o parisiense falando: "Desculpe, eu não sei falar francês, por favor, você fala inglês?", aí as portas são abertas, né. E não só na França, outros países também, se você tem essa delicadeza de chegar naquele país e falar isso, Aham. desculpe, falar na língua Sim, na sim. língua deles, tá, né, França, pardon, je ne parle pas français, parlez-vous anglais. Então, se você está na França e tem essa delicadeza, você vai ser muito melhor recebido. Então, É uma a abertura maior, né. importância de você falar uma língua internacional é muito bom. Você fala inglês, você fala francês? Ah, não, francês, Espanhol? eu sou dou umas Viajou na muito, verdade, perdeu espanhol. o que que eu faço? Francês não sou fluente, óbvio que não. Mas toda vez que eu vou viajar para algum lugar, um mês antes, eu estudo aquela língua, Entendi. né. Então, por exemplo, se você me colocar hoje para falar com alguém em francês, algumas coisas eu vou conseguir me virar, mas não sou fluente, lógico que não, Sim. né, falo muito pouco. Mas, se eu vou para Itália, eu pego, estudo Mas um se fosse pouquinho aquelas de palavrinhas-chaves, né, italiano, as tudo, palavrinhas-chaves, as né. Se eu principais. vou para Espanha, então é a delicadeza de você saber Sim, sim. como tratar para ser tratado, né, ter reciprocidade no relacionamento com uma pessoa daquele país. Assim, por exemplo, quando você está aqui, se você encontra alguém que é de fora e a pessoa fala, com o sotaque: "Me ajude, desculpe", ou coisa assim tal, o brasileiro, na verdade, o brasileiro já tem essa abertura, né, ele é mais sociável do que muitos outros países, mas a gente geralmente se sensibiliza um pouco mais quando a pessoa chega tentando, se esforçando para falar a sua língua E e acaba sendo uma habilidade importante, né, até pra fazer novamente, puxando aqui pra fazer negócios. Como se você vai se relacionar com um cara, com um americano, por exemplo, sem sim, compreender, de alguma forma, do ponto de vista cultural,
qual é a melhor forma de abordar determinadas jargões, os, sei lá, trejeitos que devem ou não ser falado numa mesa de negociação, que pode ser determinantes muitas vezes, né. Acho né? que não são poucas as histórias que o pessoal fala de que fazer negócio com o asiático, por exemplo, que é um tende a ser uma tradições muito não vou falar diversa, mas não é oposta também, totalmente diferente da gente. Porque acho que no ocidental, de alguma maneira, brasileira, a gente tem um mix ali, né, de tradicionalidades que se misturam com esses povos, o americano, a gente tá mais conectado culturalmente do que, por exemplo, com o asiático. Teve um cliente aqui que foi negociar com o chinês, estava em negociação com chineses, e ele falou que estudou uma série de situações de que o que ele estudou é um livro, ele não falou o nome do livro, cara. Era O que não fazer na mesa de negociação com os chineses. E o Regras jeito de básicas. sentar o jeito de sentar na mesa, gestos até com a mão, que você não poderia fazer, que aquilo poderia ser percebido como Interpretado. ofensivo, etcétera, né. E eu acho, poxa, faz todo sentido, se você tá negociando com os caras, você levar a cultura, porque ela é determinante, sem dúvida nenhuma, pra mesa também, né. Eu É. acho eu acho muito legal esse zelo. E nessa experiência, ó, a gente falou de abertura de mercado, precificação, aí vem os anos 90, quer dizer, 95 estabilização da moeda, o real, mas ainda a gente teve oscilação do dólar, porque em 99 a gente tem a quebra lá dos tigres asiáticos, o dólar dispara de novo. Você viveu o dólar um por um, depois você viveu o dólar disparando de novo. Meu Deus, quando você fala dólar um por um, eu fico lembrando disso. Lembra? O dólar um Quan por um. eu devia ter comprado tanto dólar Dólar naquela época, eu não comprei. Dava pra ter ficado eu nem milionário. lembro qual que é a época, mas lembra? Eu lembro era um por um, 2 por Não, um. teve uma época que com 90 É, centavos menos de de menos de um real, real, você né, verdade. comprava um Dólar, dólar. exato, exatamente. Nossa. E depois aí explode o dólar de novo, e aí estamos vivendo o que a gente tá aqui, acho que nunca mais vai voltar. Nunca esquece, né? Acho que É, hoje é 6, tá 6, na média, cinco e é, meio, por aí. 6, né? Que é com os custos diretos, impostos, caceta, vai dar R$ 6, 6 por um. É, quais as grandes lições que a gente traz e que você traz ali, já tá no administrativo, tô em 97 ali, financeiro, administrativo, tendo que olhar para, deixa de olhar para vendas e passa a olhar para os números, olhar para projeção, olhar para uma outra, tem que ter um outro comportamento, né. Acho que o comercial ele é mais flexível, financeiro administrativo ele tem que ser menos flexível, porque você é responsável pelo caixa. Como é que é essa mudança de postura? Porque eu tô indo ali até realmente da postura em si, né. Volto a dizer, o Fruc vendedor, o cara que cuidava do canal, pô, você vai querer negociar, então negociação, Quer você tá vender aberto, tudo o cara, que é tudo que é possível. possível e vai pressionar quem for lá em cima E pra aí quem tá poder no financeiro, por exemplo, lá no crédito, tá segurando as rédeas, fala: "Não, pra não esse sujeito eu não pode, posso vender mais já porque tá no tá". limite, já não sei o quê. Aí quando você muda a chavinha, cara, você teve que adotar uma outra postura em relação a tudo isso, que antes você não se comportava. Qual foi a grande lição ali tudo? Ou o primeiro impacto, né? Eu quero saber, na verdade, o primeiro impacto. Você virou a chave, sentou É, na o primeiro cadeira e aí? impacto que o meu o lado esquerdo queria vender. "Pô, eu conheço aquele cliente, É, eu teve esse conheço o tipo de mistura, dono, Fruc? Imagina, você assumiu o cara que você vendia. Ó, agora o Fruc é financeiro, porra. deixa eu ligar pra ele, Deixa eu ligar pra ele pra existia ele isso? Imagina, liberar, liberar o autorizar a pedido lá. venda pra mim". E o meu lado direito falou: "Não, espera aí, agora você tem que agir de outra forma". Aham. Teve um conflito grande aí, né, mas eu tinha que Sim, sim. assumir a responsabilidade e colocar os pés no chão, porque agora a minha função era outra, né. Aham. Então eu ficava, teve várias pessoas, vários clientes que eram amigos Era já, amigo, né, sim, sim, de sim. longos anos por serem clientes, e que me ligavam: "Pô, Fruc", porque o meu nome no vamos dizer, o meu nome guerra nesse mercado é o sobrenome, que é Fruc. "Pô, Fruc, me libera o pedido, tal". Eu falei: "Não, você me desculpa, mas agora eu tô na outra posição. A gente tem uma política aqui, eu preciso preservar, eh, e não posso. Você já está no seu limite, a não ser que você nos dê alguma garantia, tudo. Pô, mas você mudou tudo. Não, não é que eu mudei, né? Agora eu tenho outra posição, eu Isso. tenho que seguir essa E geralmente não era tão suave assim a ligação, né?
Não era tão tran hoje é mais É, fácil falar, né, na época. teve gente que nunca mais quis falar comigo, mas É, infelizmente faz parte do jogo, faz parte do jogo. é o Jogo da guerra. mercado. Mas, eu levei muitas coisas de vendas para essa área do administrativo e do financeiro. Eh Muitas vezes eu tentei criar alternativas para se vender mais. Por Entendi. exemplo, eu sabia que ele conhecia aquele cliente, que aquele cliente tinha potencial, ele tinha um limite de crédito, vamos supor, o cliente Oxford, tem um limite de R$ 100.000 de crédito, por exemplo, Aham. e a gente tinha lá, já fazia 3 meses que estava só com R$ 30.000 de exposição. Então eu tirava relatórios, mandava para os vendedores: "Olha, esse seu cliente aqui está sobrando R$ 70.000 para vender, vai atrás, vende para ele. Olha, esse outro cliente aqui está sobrando limite, vai vender". Então, eu comecei a fazer também esse trabalho de, ajudar a suportar vendas para fomentar Pra vendas fomentar também, mesmo. porque era Sim, sim, importante sim, também claro, que a claro, empresa claro, crescesse. claro, claro. E Então tem essa acessibilidade no sentido, né, não eu sempre falo que o financeiro ele é mais frio, e ele precisa, né, ele é mais pragmático, né. O financeiro ele tem que ser mais não é sonhador a palavra, mas ele o olhar dele ele é um pouco mais flexível, exatamente porque a concretização de uma venda depende de uma série de outros fatores que tem que ser colocado na mesa. Já o financeiro não. O tipo, meu pai sempre fala: "O financeiro é o concreto, cara, garantia real, né. Ó, se você me garantir que vai pagar, eu te vendo". O vendas não, pô, o vendas ele tá aberto a às possibilidades, aquela coisa da história, do contar, como você diz, saber que esse cara tem potencial, mesmo que em tese ele não apresente aquela garantia real que o financeiro tanto espera, precisa. precisa para poder liberar. E a junção desses 2 é que faz que a coisa prospere, né. É. Então, acho que esse é o jogo. E é interessante porque eu fico imaginando, sabe, e muitas vezes os caras falam com a SND é muito engraçado, muitas portas se abrem para nós por conta da SND, muitas, nossa, assim, não vou falar que é diariamente, porque eu não tenho tanta essa quantidade de lead para administrar, mas tantas e tantas vezes, fala: "Você trabalha na SD? Ah, conhece tal pessoa, conhece Zé, conhece fulano, conhece ciclano. Ah, conheço seu pai, conheci seu pai, meu pai não lembra de nome de nenhum. Ah, não, mas não, seu pai sim, porque eu estava lá na SD e não sei quem, o doutor Chicardo", enfim, usam um nome muito forte, né. E quando me perguntam, falam: "Pô, como é que a empresa conseguiu nesse tempo todo chegar onde chegou?" Eu falei: "Cara, eu não sei te dizer exatamente qual é a fórmula. A única coisa que eu posso te dizer é que os caras lá trabalham. Primeiro, eles estão há muito tempo fazendo isso, e o tempo é um dos melhores, é um senhor professor. E muitas vezes eu vejo a galera falando que querendo ser a SN eu uso exatamente essa reflexão, tá. Vocês querem ser a SND? Em 2 anos, porra. Só que os caras estão há 50 anos, eu vou no mínimo, os caras têm 50 anos, se eu considerar o tempo de empresa, mais bagagem e experiência de cada um que ele tá comandando, a gente tá falando de 50 anos fazendo isso repetidamente, enfrentando os mais Desafios. diversos desafios. Eu sempre falo: "Cara, os caras pegaram inflação alta, pegaram inflação baixa, pegaram já uns 5, 7 presidentes diferentes". É diferente, meu. Esse nível de bagagem e experiência é só o tempo que vai te dar. Então, se você não olhar isso de alguma forma para conseguir compreender a história de cada um, ou por que fez eles chegar onde chegaram, eu acho que é muito difícil. Exceto se acertar no norte aí, algum, sei lá, um produto, mas aquela coisa de começar com a loja, vender, passar por isso, ter esse problema, sociedade, os sócios de alguma maneira se compreenderem, se entenderem ali, terem uma por mais que tenham, sei lá, desafio que eles enfrentam como sócios, mas eles sobrepõem-se, em algum momento prevalece o negócio. E aí que tá, as diferenças pode ser qualquer, mas o negócio prevalece. Essa é a grande experiência. Se você não entender isso, velho, quando me perguntam eu falo: "Cara, se você não entender isso, eu acho que você é muito difícil chegar nesse tamanho aí". E até porque todo mundo quer chegar no tamanho, mas ninguém quer dar essa consequência, né. Então. Olhar o número lá, né, sabe, o faturamento, né, o cara quer ter o faturamento, mas não sabe a pipa que é que você É, tem que segurar eu acho aqui que é o por trás, seguinte, né. um dos ensinamentos que acho que é muito importante. Primeiro, se você quer dar um passo, um pé tem que estar muito firme. Se o pé não estiver firme, não dê o passo.
Porque se você tá aqui num lugar, vamos dizer, instável e quer dar um passo, Vai dar. você vai sofrer consequências. Todas essas situações de crise que você falou, que não foram poucas, foram muitas. Para você ter uma ideia, a SD Americana e a SD Brasil chegou a ser vendida por um grupo alemão nos anos 2000. Esse grupo alemão depois foi à falência. Caramba. Essa parte eu não sabia, eu não lembrava, eu não sabia disso. Meu pai deve ter, eu não lembrava. Foi falência? O grupo alemão foi à falência, a CE Consumer foi à falência. Por que ela foi à falência? Essa empresa, ela valia na bolsa alemã 400 milhões de marcos, lá em Empresa 2000. de bolsa listada em bolsa. Tudo. Bolsa, 400 Caramba. milhões de marcos. E aí, naquela época, teve um boom das empresas de tecnologia. As ações desse grupo chamado CE passaram a valer de 400 milhões de marcos para 25 milhões de marcos. Caramba, derreteu. Mas foi por algum escândalo? Não, Mercado. as empresas de tecnologia, Ah, não, foi quando quebra as aquelas empresas de empresas tecnologia. .com, A ponto .com lá da vida, né? Na crise do isso, teve ponto uma .com. explosão da Sim, da bolha, bolsa, tudo. da Arrow, que começa com Arrow, enfim, aquelas coisas dos É. Estados Unidos e vai tudo pro saco. E aí o que acontece? A SND americana estava em fase de expansão e tinha oferecido para o Banco de Nova York, pelo grupo CE, uma comfort letter, uma carta de conforto, vamos dizer, de garantia, de 40 milhões de dólares. Só que a hora que. Ela valia 440 milhões, é 10% praticamente do que ela valia na Menos época. até, Mano, né? é até menos. E aí o Banco de Nova York, todos os câmbios que passavam por ele retia o valor e não repassava para a SND americana. A SND americana não conseguia pagar os fornecedores começaram a acionar, e aí a empresa entrou em recuperação judicial, Chapter 11, Plano de Recuperação das Empresas Americanas, e depois acabou fechando as portas. A SND Brasil devia muito pouco lá para fora, na verdade, até o contrário, a SND americana devia créditos para a SND Brasil, porque quando a gente atingia metas dos fabricantes, esses créditos ficavam lá na SND americana, não ficavam no Brasil. Então a SND americana ficou devendo para o Brasil, mas. Caramba. Então, essa foi uma das crises que a gente sofreu. Outra crise, e a gente conseguiu superar e estamos aqui. Outra crise que nós sofremos foi em 2008. O nosso estoque principal, que ficava no Espírito Santo, em Serra, no Espírito Santo, pegou fogo. Acho que foi 2008 não, Frank, foi mais. Foi 2008. 8? Foi 8? Rapaz, foi tanto tempo. Sabe, porque eu lembro você me ligando naquele dia que era um fim de semana. Um sábado. Era um Foi fim um de sábado semana. de Foi um manhã. sábado de manhã. Você me liga. Falou, Júnior, pegou fogo e tal. Falei, sério? Não, pegou fogo. Nossa, mas foi 2008? Caramba, cara. Eu não lembrava que fazia tanto tempo assim, não. Pra mim fazia, pra mim fazia menos. Puta que pariu. Não. Aquele dia eu lembro, foi bizarro a situação, assim. Era E aí é um que você falou do seguro, né? A vantagem do seguro. do seguro, né? Se Sempre você não seguro, tivesse né? seguro, queimou 43 milhões de reais de mercadorias. Ali a gente perde tudo, ou não? Perde tudo, né? Vai tudo pro saco, né? Não Na sobrou verdade, nada, não salvou na nada. verdade, assim, é um Salvou... galpão logístico com várias empresas. É. Uma delas era a SND. Uma empresa vizinha, não, duas empresas vizinhas lá no depósito, eles tinham impressoras térmicas no checkout para imprimir etiquetas para colocar nos produtos para serem expedidos, né? Uhum. A impressora ficou ligada de noite, ela começou a Foi a pegar partir fogo, dela que pegou fogo. né? Agora imagine um lugar que tem, era de perfumes inclusive. Tipo perfume. Ela tem tudo na pro. Álcool.
altamente caixa de inflamável, papelão, altamente né? O incêndio se alastrou de uma forma rápida, né? E depois começou a ir para as outras empresas, tudo caixa de papelão empilhada. Foi muito rápido, não deu para segurar, né? Então, aí que eu volto à história do seguro, 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 né? seguro. A importância do A seguro, né. importância do seguro. A gente fala: "Não, não vou fazer Que é seguro, caro, muito né, é caro, caro, não muito sei o quê. caro, muito caro", mas, ele tem que estar na conta, na sua conta do dia a dia, tem que colocar. Eu, por exemplo, esses mercadinhos que eu comecei a montar aí, são feitos em container modular, eles são montados com placas, tem uma placa metálica, um tipo do isopor e outra placa metálica, e são montadas, parafusadas, tudo dentro dos condomínios. E começou esses vendavais aí recentemente, né. Sei, sim. Eu falei assim: "Não, espera aí, vou me precaver". Eu fiz seguro de contra Vendaval, vendaval tudo. para todos os Sim. mercados. Que no caso É, fica exposto, né, eles estão fora, né, eles ficam na estrutura fora, é, né, então realmente é, estão é, é. suscetíveis a Suscetível esses intempéries, escuta, né. você começa a um vendaval aí de 100 quilômetros por hora, 110 quilômetros, 120, 130, você vê esses outdoors por aí, telhados, a fábrica da A fábrica da Toyota, Toyota, pô. que foi em Jaguariúna? Não lembro se é Jaguari aqui interior de São Paulo, eu Foi não vou São lembrar, Paulo. se destruiu O toda, caiu telhado inteiro saiu, caiu perdeu todo, pô, a fábrica da Toyota, eles perderam o telhado inteiro, não, entendeu? foi absurdo, foi absurdo, Então, foi absurdo. nada melhor do que ter um segurozinho, né? Você sempre olhou para o seguro dessa forma? Foi experiência de vida que te leva ou aconteceu algum dizem que é o seguinte, tem 2 formas, né, ou você aprendeu com alguém, que viu alguém que se lascou e aí falou: "Pô, tem que ter seguro, eu tenho Não, essa coisa de seguro", ou nós você vivemos na sempre carne isso, porque se não tivéssemos seguro lá em 2008, Uhum. do incêndio. Não, mas eu digo anterior, pra você sempre ter seguro, era uma Ah, premissa sua de: sim, "Pô, sim, cara, tem sim. que ter Eu já tive seguro". carro Eu falo: roubado, "Cara, ter seguro, tem que ter seguro, tem que ter né, tem que ter seguro, seguro". tem que ter seguro, tem que Não fazer teve que parte. passar por Eu não alguma sou coisa de vendedor de seguro. seguro não, tá? Não sou vendedor Não, de sim, sim, seguro. só eu tô falando como Mas é garantia mesmo, uma coisa importante a assim. gente pensar, fala: "Pô, eu vou gastar isso aqui". Mas tem que Não, eu também eu advogo igual a ti. Aqui no prédio, esses dias a gente foi renovar o seguro de incêndio, vendaval, vendaval, né, eventos da terremoto é natureza. difícil, mas, né. Aí lá eu só não coloquei aquele de cair um avião, porque lá você põe lá, eu falei: "Porque beleza, não tô numa Queda de região aeronaves. não tô numa região em tese perto de aeroporto, né, se você estivesse perto acho que faz sentido até". Mas eu só concordo, porque é uma coisa que você paga, o famoso meu pai o ensinamento do pai, né, é pagar para não usar. Por que que você tem seguro? Para não usar. É. Por que você tem seguro do carro? Mas é para não usar mesmo. Você tem que pagar, tem que estar na sua conta lá do mês lá, a sua despesa mensal, infelizmente. Então, só que aí eu tentei, juntar, vamos dizer, a precaução com a utilidade. Ah, tá. Por quê? Quando eu contratei seguro contra vendaval, inundação, Sim, essas sim. coisas, eu também contratei junto com ele os serviços de manutenção. Ah, sim. Então, nos mercados eu tenho lá os cervejeiras, os freezers, ar-condicionado, tem a porta, tudo. Então agora eu também posso chamar os Assistência técnicos para ir lá técnica, para assistência consertar o ar-condicionado, a que é geladeira, melhor, né. então eu tenho a proteção do espaço, Mas é o serviço mais técnico. esse serviço. É que você em tese teria que ter, né. Por exemplo, você precisa ter no seu negócio, né. Então, e esse negócio do seguro eu acho que ele é interessante, porque realmente é uma forma de pensar mais do que além do custo adicional que você acaba tendo que ter. Mas como mais que uma além de ser uma alternativa muito eficiente para você ter uma manutenção, uma assistência quase que ao telefone ao seu alcance, mas mais do que isso, a gente nos garante algumas coisas que as segurança você Seguro, não tem, né. eh, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Por que você tem o step no carro? Sim, pra usar caso Segurança, segurança, segurança. né. Eh, então tem algumas coisas que você tem que, considerar como uma despesa necessária para a sobrevivência. Eh, se você não faz o hedge dos câmbios, se você não faz o seguro de de roubo de carro,
se você não faz o seguro de... Simples, quantos carros são furtados no Brasil por Sei dia? lá. Nem sei, mas deve ser alto Quantas isso, né? casas, quantos imóveis pegam fogo no Brasil por dia? Quantos, quantas pessoas são assaltadas por dia no Brasil? Quantas... É o seguro, Não, não, você tem razão. Não, você tem razão. é o seguro. O mercado americano, se não me engano, acho que ele é o maior mercado de seguro nesse sentido. Porque tudo lá tem seguro, né? Na verdade, você é bem quase que obrigado, né? O cara compra um carro, tem seguro. Te Faz interrompendo, Vamos lá. você vai vender para uma empresa, essa empresa que tem, você vai poder dar um limite de crédito para ela de R$ 100.000 e para aquela empresa também R$ 100.000. Empresas idênticas, tá? Essa empresa quer comprar os R$ 100.000 e essa empresa quer comprar R$ 100.000, ok? Uhum. Essa empresa você só tem um produto para vender para aquela ou para aquela. R$ 100.000 para aquela ou R$ 100.000 para aquela. Essa empresa tem seguro de tudo e essa empresa não tem seguro de nada. Para quem você prefere vender? Tem seguro, sem dúvida nenhuma. É o mais próximo de uma garantia que eu tenho É, de que vai acontecer, caso dê algum problema, eu possa receber, do que a outra, sem dúvida. é. Eu prefiro vender para aquela empresa que tem seguro de tudo. Mesmo ela tendo os mesmos R$ 100.000 as duas, mas eu prefiro vender para aquela lá. Sim. Tanto que nos balanços auditados, e nós produzimos balanços auditados, nós colocamos também todas as apólices de seguro que nós temos. É uma praxe de mercado colocar, né? Mas é importante os fornecedores, quando olham os balanços da empresa, têm informação também dos seguros existentes. E eu acho que isso deveria ser também ah, uma evolução dos balanços contábeis, todos terem essa informação também, dos seguros que a empresa Possui. possui e as suas vigências. Eu acho Sim, importante sim, isso. faz sentido. Isso. E acho que depois de tantas coisas, vamos lá, a gente falou de várias crises, falou da pandemia, que no final das contas foi uma transformação também, novamente, mexe de novo no mercado. E falar de seguro, eu não sei se na análise de crédito se você pede esse tipo de coisa, Frank, lá? A gente pede, Sim, pede se o sim. cara é o seguro, se os caras têm esse tipo de proteção. Dependendo da situação, a gente pede sim. Acho que legal, muito legal. É, isso eu não sabia que se pedia isso não, bem interessante É isso, viu? importante. É uma baita dica, na verdade, porque realmente olhar para o seguro é uma maneira muito interessante de você avaliar se você vai, ou quanto você vai acometer de risco nessa operação, porque no final tudo é risco, né? Todo fornecimento, toda venda é risco, venda a prazo é risco. Só não tem risco venda à vista, mas agora a prazo, você está garantindo, ou pelo menos você está acreditando e confiando que aquele cara, naquele prazo, vai te pagar. Mas é só Vai uma ter confiança. como te Vai ter pagar. condições de te pagar. É, Mas é só confiança. E é. o histórico não necessariamente é muito, é o melhor, um bom balizador, né? Ele é importante, mas não pode ser o único, né? O fato de eu sempre vender para aquele cara e ele sempre me pagar, não significa que a próxima venda ela vai ser paga, né? Ele Pode tem acontecer de lá tudo, né? um capital social de R$ 10.000 e tá te devendo 500.000. É, já tem problema. Porque aquele limite de crédito ele foi conquistando ao longo de muitos De anos, de histórico contigo, né? credibilidade. Credibilidade, exatamente. Só que pegou fogo na empresa dele. Perdeu tudo. Já tá com problema. Já tá com problema. Já tá com problema. É muito louco isso. E agora nessa nova jornada dos mercados e enveredando para isso? A primeira pergunta é: o que que te fez ir para esse caminho dos mercados? Essa mudança agora, dessa nova empreitada? O que te fez escolher esse mercado? E como tem sido essa experiência? Porque também é uma coisa que todo mundo acha que é fácil, né? Vamos abrir mercadinho, vamos ganhar dinheiro, vamos ter o dinheiro parado, vamos abrir um mercadinho autônomo, a gente põe lá a mercadoria, compra, e o máximo que eu tenho que me preocupar é em repor o que faltou. E isso aqui é o Então, desenho. esse seria o sonho. Esse é o desenho que todo mundo conta. E eu tenho certeza que todo mundo que sabe que você tem mercadinho pergunta: pô, Fruc, peraí, você tá ganhando dinheiro com isso, né, cara? Vamos abrir, me ajuda, me fala o que que eu tenho que fazer pra abrir um mercadinho aqui Não pra vai, mim. não abre não que você não vai ganhar dinheiro. É, eu comecei, a hora que eu fui pro conselho, me começou a sobrar Aham, horas, horas ali. horas, né? Eu falei assim, e eu não sou uma pessoa de ficar parado, eu Aham. gosto de estar fazendo alguma coisa.
No começo eu comprei 5 mercados. Já estava em operação, então, você entra ali e já estava opera você fez um estudo em várias outras possibilidades ou o mercadinho foi a Não, primeira que eu falei, apareceu e ficou eu fiz, eu avaliei 7, 7 franqueadores, tá. tive De reuniões com mercado, de todas de mercado autônomo. é, Tá. tive reuniões com 4. E aí eu fiz um comparativo entre as vantagens, desvantagens, e custo, Aham. relação custo-benefício de cada um, e eu acabei optando por essa franquia, essa empresa com que eu represento hoje. Eh, Esses mercados me deram muito trabalho, ainda dão trabalho, Os que você adquiriu, o que eu adquiri, você adquiriu, tá. que eu adquiri, Por quê? Algum tipo de vício que já tinha? O vício, que é? Vícios. vício. Por exemplo, um dos mercados tinha muito furto. Isso é Muito uma coisa que furto. me surpreendeu. Desde você E foi quando não você me falou e disso, isso cara, me surpreendeu isso não demais. aparece, essa informação não aparece em nenhum lugar. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, a quantidade de furtos. Lá no meu prédio tem, né, acho que todo prédio hoje tem, mas no meu prédio tem. Eu não fico imaginando de alguém furtar, né. Você fica naquela obviamente é um comportamento individual, enfim, mas sem filosofar, mas fala: "Pô, porque tem câmera", você tem uma câmera, você acho que aqui posicionada, acho que dos 2 lados, pega o seu rosto, não é uma coisa enfim, eu de verdade até hoje na minha cabeça eu não consegui processar muito bem, quando você mencionou sobre a quantidade de furtos. Teve um dos mercados lá em Montemor, que é de Campinas, fiquei 6 meses com ele, desisti, fechei e fui embora. De tanto roubo. Tanto roubo. Mas você sabe quem é a pessoa que roubou. Porque é o morador. Várias Que é pessoas. morador, geralmente, Moradores. imagino. Ou mesmo pode ser visita, sei lá. Desisti, desisti, não tinha como controlar. Coloquei trava de segurança, a pessoa ia lá com chave de fenda, forçava e abria a porta. E a gente tá falando pra roubar chocolate, roubar Tudo! farinha. Tudo. Depois que eu vendi, depois que eu já tinha com o mercado, eu descobri que teve inclusive um sujeito que parou com o carro, com o porta-mala aberto para a porta, abriu a porta e foi jogando as coisas tudo no porta-mala. As coisas Caraca. a gente vai descobrindo depois Sim, que sim, né. compra, né. Aí esse eu Mas era o desisti. bairro que era mais complicado. Quero falar de bairro. Escuta, é coisas que a gente vai sabendo, né. Por exemplo, hoje se eu fosse comprar algum mercado, eu iria pedir a certidão, uma declaração de inadimplência dos condôminos. Esse condomínio, depois que eu descobri, desculpa, tinha uma inadimplência da Taxa taxa condominial. condominial de 30%. Ah, 30% dos isso é um condôminos indicador não então. pagavam o Uhum. condomínio. Ah, entendi. Então, ou seja, 30% da população daquele condomínio É inadimplente por natureza. inadimplente, e no mercado também. Aham. Então você tá dizendo então uma coisa interessante, então você tá dizendo quase que é um indicador interessante, porque você vai trazer aqui a taxa talvez de inadimplência do condomínio vai ser a mesma que vai ser então muito próximo que você vai ter no mercado. Sim. Sim. Aí, por exemplo, teve outro mercado que eu também tinha comprado, que depois estava lá, que eu estava lá já que esse mercado fazia uns 10 meses, era o mercado que mais vendia. Aham, E um belo dia, o condomínio me mandou uma decisão de uma juíza aham. dizendo que eu tinha que sair com o mercado de lá. Nossa. Mas como tem que sair o mercado de lá? Me manda o processo. O regimento do condomínio determinava que as decisões de assembleia deveriam conter 2/3 dos condôminos. Só que a assembleia que determinou a aprovação para a entrada do mercado tinha apenas a maioria dos presentes. Ah, entendi. Uma das moradoras se sentiu prejudicada, entrou com ação na justiça, e a justiça deu ganho de causa e mandou sair Hum. o mercado sob pena de multa de
R$ 1.000 ao dia. Entendi. Tive que sair do mercado. Desmobilizar Outro tudo. mercado que eu comprei e eu tive que sair. Caramba. Segundo. Então essas coisas de comprar um mercado tem muitos vícios, e é muito perigoso. Tanto que eu não compro mais mercado. Os mercados que eu tenho, os últimos, são todos montados por mim. E quais os pontos você tem seguido, então, para montar da forma Continua correta? tendo furto, Tá. em todos, sem exceção tem furto. Furto é uma coisa que você convive com ela. Sim. Você tá ali convivendo diariamente com isso. Por exemplo, eh, tem um mercado, eh, que, a pessoa que tem trava de segurança, Uhum. a pessoa faz o cadastro, Tá, coloca dados falsos e consegue abrir e entrar no mercado. Furta, beleza. sai, exclui o cadastro pelo aplicativo, pede para excluir o cadastro. Por motivos da lei LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa que é responsável pelo aplicativo, pela maquininha, ela é obrigada a Se a pagar os pessoa dados. solicita a É exclusão, obrigada a tem pagar os que dados. tem que excluir. Só que a pessoa furtou. E eu não tenho mais o acesso aos dados da pessoa para poder ir para cima dela e cobrar. Entendi. Só que, e nenhuma informação, mesmo sendo dado falso. Então agora, por exemplo, nesse mercado particularmente que é quando começou a acontecer isso, eu coloquei agora o reconhecimento facial. Só que um reconhecimento facial meu, e que não é da empresa do Do sistema, do aplicativo. aplicativo e nem da maquininha. Porque agora os dados são meus. Sim. E agora eu sou o detentor dos dados, da foto da pessoa, da imagem da pessoa. Então agora eu só vou apagar os dados se a pessoa não tiver furtado. Entendi. Então, quando a pessoa pede para excluir os dados dela, nós pesquisamos para ver se teve furto ou não. Se não teve furto, obviamente, nós vamos apagar para seguir a legislação. Agora, se a pessoa furtou, a gente não, Vai não. conseguir através disso. Porque aí qual que é o processo? Como que você faz para recuperar? Beleza, porque eu tô Aí tentando nós temos, imaginar, é aí nós temos lógico, o né? facial da pessoa. Primeira atividade. Com o facial dela, ela não consegue entrar novamente no mercado e furtar novamente. Ah, Porque eu tenho o facial dela. entendi. Você consegue impedir que aquela, pelo menos aquele rosto, aquela Aquele pessoa não vai rosto não conseguir mais furte entrar. novamente. Ela fica como se fosse bloqueado no Isso. aplicativo. Teve situações que a pessoa fazia o cadastro pelo aplicativo e entrava com capacete, com capuz, com a cabeça baixada. E você não sabe quem é a pessoa. Aí ela faz outro cadastro. Tem que ser a mesma pessoa, Fruc, ou não? É recorrente? A pessoa que Tem, furta tem que tem, ser a mesma tem pessoa que pessoas que segue. tem pessoas que já entraram 7, 8, 9 vezes no mercado e você não conseguia bloquear, porque você não sabia quem que era, porque estava com a cabeça Mas provavelmente é baixada. a mesma pessoa. Provavelmente é a mesma pessoa. Não sei. Suspeita-se que sim. Suspeitas que sim, capacete, né? E agora com o facial não, ela não consegue entrar no mercado se não colocar o rosto dela. Mas de qualquer forma você encareceu o seu processo, né? Tem, vamos falar, do ponto de vista de gerencial, você Sim, trouxe um custo adicional custo que vai adicional. impactar na sua margem. Sim, Obviamente, né? eu tive que comprar a maquininha do facial, a leitora, teve que comprar o sistema, eu pago uma taxa todo mês por uso do serviço, eu tenho mais gente trabalhando para poder Pra cuidar poder desse acompanhar sistema, isso. né. Caramba, meu. É, por isso que eu falei, realmente, são duas formas de olhar o negócio, né? Eu vou dizer, se eu fosse numa. Como é o nome daquela feira de franquia que tem aqui, a B, eu não lembro disso, A Abrecon? Brink, não, Abric, é Abricon? Enfim, aquela bom, feira famosa que tem aqui de franchise. Você vai lá no stand, já fui em várias assim, às vezes captar cliente, fazer coisa assim, né? Você vai no stand, o franqueador, poxa, ele vai te contar. Lembra aquele dia que eu te liguei? Eu tô nessa, né? Desde que eu já te liguei, duas vezes eu te liguei. Uma eu te liguei do negócio do vinho, aí você me fez duas coisas, duas perguntas. Ah, Dalton, mas peraí. Aí você falou do roubo. Falou, mas peraí, esse vinho é aquela máquina que o cara abre e pega a garrafa, ou que você põe o copo e pega uma taça? Eu falei, não, esse aqui é da garrafa. Vai abrir, então, esquece que vai dar ruim, vai ter quebra, vai ter roubo pra caramba, porque o cara abriu a.
Ele paga uma, mas ele quando ele abrir o Pode freezer, pegar ele vai levar todos. o todos embora. É. E vai acontecer isso. Aí eu falei: "Pô, é verdade, eu já desisti, bro, esquece isso aqui". Aí depois foi aquela nota do pet lá que eu tenho que eu te passei. Falei: "Ô, que eu vou me enveredar nisso". Eu ainda tô tentando arrumar confusão, não sei da onde. Mas, o franqueador geralmente ele te conta uma história diferente. "Não, que isso aqui, Ele nunca, lógico. obviamente, faz Você parte do jogo, ele tá né. vendendo o carro dele pra você. Ele vai Ele contar que vai o te falando que tem carro problema na biela, né, porque tem problema crônico lá na biela. "Olha, eu tô vendendo meu carro, mas ele acontece isso, tá É. ruim aqui, tá ruim" não E qual tem sido perfeito, essas são as coisas ruins, eu acho que são as grandes alertas para qualquer um que for se enveredar nisso, ou seja, se vai adquirir um mercado já ativo, avaliar as condições do o indicador interessante, inadimplência dos próprios condôminos em relação à taxa condominial, é. verificar o histórico de furto, se existe isso registrado de alguma maneira dentro dele, porque ele não pode falar que tem taxa zero de furto, que é impossível, o que você está falando é impossível. E agora o copo meio cheio, o que que tem sido interessante que você tem aprendido nesse processo todo? De vantagens, coisas bacanas do negócio em si. Porque hoje você está com 20, no 20. total só está com 20 unidades, certo? Todos são em condomínios verticais ou tem horizontal? É o Tem contrário, né? horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Tem distinção entre o horizontal é melhor do que o vertical? Porque o horizontal eu imagino que a estrutura é fora Não, e do vertical é dentro, ou não, não? não, não. Eu tenho horizontal, que são em containers, Tá, tenho vertical, ou em container ou dentro de um espaço de alvenaria construído, tá. né. Mas, obviamente, quando é num espaço de alvenaria, o teu investimento é menor, Ah, entendi. porque você não precisa comprar o container, Tá, você não precisa comprar contratar um eletricista, sim. você não precisa contratar um pedreiro para fazer a base de concreto, você não Aprovar o precisa comprar a projeto, né, aprovar porta. o projeto, porque você tem que aprovar provavelmente o projeto da prefeitura ou não? Não, Não, é tranquilo? não, não precisa. Você não precisa fazer muitas coisas, você não precisa colocar o piso cerâmico. Geralmente a sala, se o prédio tem uma sala disponível, por exemplo, uma Aham. sala desse tamanho aqui, é maravilhoso, porque Sim, só você adapta e já tá pronto, né. então o teu investimento é muito menor, e teu retorno é mais rápido. Começa sim. Agora o container, quando você monta por exemplo, o container de aço, aqueles marítimos, que vão em cima de navios, eu só tenho um, né, que inclusive é alugado. É um mercado que eu comprei, Aham. que eu pago o aluguel desse container. Mas ele é mais estreito, ele só tem 2,40 m de largura, e quando você faz o layout do mercado, você só consegue criar um corredor só. Os mercados que eu costumo montar, eu crio uma ilha no centro, dos freezers de congelados e sorvetes, e aí 2 corredores, né, um de cada lado desses freezers, com as prateleiras, com as cervejeiras, Sim, verticais, tudo. Eu acho que o layout fica muito mais bonito, mais só que, nos 2 casos, seja de container de aço ou container esses modulares que eu monto, tem a manutenção. sim. Né, você tem que De pintar, tem que infra cuidar da normal, porta, não sei o que lá, tal, tá sujeito a entrar água de um jeito ou de outro, então isso, são fatores, a pintura externa é sempre aham. frequente, enquanto que num prédio, por exemplo, você vai Você cuidar não da vai ter pintura interna, entendi. da externa não, porque é condomínio. Aquela experiência que você tá tendo de ter o mercado autônomo, mas agora dentro de uma empresa, do PJ, ela é diferente? Eu vejo assim, por exemplo, do ponto de vista comparativo, né, eu tendo um condomínio residencial, que eu acho que é a maior parte dos casos, de ter esse prédio comercial. Em relação ao público, obviamente o público é diferente, mas taxa de roubo, A como que taxa é? de Esse é roubo é menor? menor. Ele é menor? É Como menor, tá, porque se o funcionário furtar, você, manda a imagem pro gerente, o seu contato lá dentro, e essa pessoa vai ser demitida, sim, sim. né. Então tem uma Então, restrição tem um maior em pouco relação a mais. isso. Ah, nos
condomínios residenciais, geralmente se paga um cashback para o condomínio. Então, se, por exemplo, se tem um faturamento lá de R$ 10.000, por exemplo, você paga um cashback para o condomínio de 1,5%, 2%, 3% para o condomínio. Então, você paga lá R$ 300 de volta para o Sim. condomínio todo mês. Enquanto que para a empresa, para a pessoa jurídica, não. E os contratos que eu tenho com pessoa jurídica, eu não pago a energia elétrica se é uma empresa. Ah, entendi. Ela assume a energia elétrica. Tá. Enquanto no condomínio, eu pago a energia elétrica também. Entendi. Então, quando se monta um mercado dentro de uma pessoa jurídica, o espaço é deles, Aham. você não monta Boa. o container, a energia elétrica deles e não tem cashback. Entendi. Entendi. Só que, se é dependendo do porte da empresa, a empresa só trabalha de dia. Não é 24 horas, não é 24 Então, à noite não 24/7. tem consumo, não tem venda. Sim. Talvez fim de Eh, semana, sim, o Fim de fluxo menor semana, tende a ser a empresa não menor, trabalha fim de tende a ser semana, menor, tal. então Você não tem um tem giro menor. não tem O faturamento. ROI é menor, muito maior. Acontece. Eh as pessoas que estão lá, elas, muitas vezes, as pessoas levam a marmita de casa para comer, então ela não vai comprar as coisas no mercado. Tá. O perfil também acho que dos alimentos não, das coisas são diferentes, né? O que tá disponível ali são coisas talvez mais snacks ou coisa assim, diferente de É, um supermercado ou de casa, que a variedade é muito maior, né? isso. Então, tem isso. Então, no mercado de empresa, você coloca lá uns salgadinhos, você coloca a parte de guloseimas, chocolates, doces, sorvetes. Enquanto que no mercado de condomínio residencial, você tem papel higiênico, produtos de limpeza, detergente, desinfetante, Aham. carvão. Isso no mercado Sim, 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 não sim. existe, né? Então são públicos diferentes, E para onde formas você de tem olhado? E trabalhar. para onde você tem olhado Ah, hoje? E para onde você tem olhado em relação à futura, em perspectiva 2026, 27? Como que é o seu olhar se você olhar para expansão, tem mais, mas aí tem mais do tipo pessoa jurídica, mais pessoa hoje eu física? tô hoje eu tô no momento de melhorar a tecnologia dentro desses mercados. Então o que que eu estou fazendo hoje? Hoje eu não estou montando mais nenhum, agora estou na fase de vamos melhorar o que nós temos. Então colocando sensores de temperatura dentro das cervejeiras, dentro dos freezers, dentro do ambiente. E aí se a temperatura foge do padrão daquela faixa, e a gente recebe o SMS Ah, tá, indicando que existe algum problema lá, para a gente resolver. entendi. Nós estamos colocando tomadas inteligentes nos freezers, nas cervejeiras, no modem, para que se caso, por exemplo, o ar-condicionado parar de funcionar por algum motivo, a gente com a tomada inteligente, a gente pode dar um restart nele para ver, porque às vezes cai a energia do condomínio, Aham. fica só uma fase. Eh, Às vezes o ar-condicionado ele volta a funcionar, só que ele fica só ventilando, ele não refrigera, Entendi. porque a unidade externa não voltou a funcionar por causa que ficou em uma fase só. Sim. Então você desliga ele inteiro, religa ele, aí a unidade externa volta a funcionar, e aí ele começa a gelar E novamente, isso então tudo remotamente, né? Sem você remotamente. necessariamente estar no local. É. O modem da internet. O modem que te gera Sim. internet dentro do mercado. Porque você tem as câmeras e elas estão penduradas no Wi-Fi. Wi-Fi e você tem a visualização. O modem, às vezes você precisa, às vezes até na sua casa, no seu Sim. escritório, você vai precisar lá desligar ele e ligar novamente. Só que a tomada inteligente,
ela tá pendurada no Wi-Fi também. Então, se você colocar ela para desligar e depois ligar, você vai perder todo o sistema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que programar aquela tomada inteligente para ligar daqui a 3 minutos. Primeiro você faz isso, coloca ela para ligar daqui a 3 minutos. E depois você dá o comando para ela desligar. Entendi. Aí, ou seja, está programado para que daqui a 3 minutos ela vai ligar. Porque se você fizer o contrário, você Vai vai ter ficar que sem internet. você vai ter que ir até lá para ligar automaticamente, Na ligar mão, manualmente. manualmente. Sim, sim. O ar-condicionado e os cervejeiras que são de bebidas e de cervejas inclusive, elas não precisam ficar ligada às 24 horas, é até bom ter um período de descanso. Então eu estou programando agora para desligar às 22 horas Aham. e religar às 6 horas da manhã. Entendi. Porque o volume de pessoas é muito baixo nesse período, e Vai ficar refrigerado, né? Vai ficar desligando, refrigerado ali. desligando, por exemplo, as cervejeiras às 10 da noite, Aham. a porta está lá fechada. Mantém, ele tem a Mantém a manutenção da temperatura temperatura fria. fria. Então, quantas aberturas de porta vão Sim. acontecer entre as 22 e 6 da manhã? Muito pouco. Poucos. Então, o espaço está gelado, você economiza energia elétrica, eh economiza um pouco de vida útil dos equipamentos Certo. e sem prejudicar os produtos. E existe, Fruc, dessa situação toda, a terceirização disso? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: todos os freezers, é tudo seu próprio, o Tudo meu. investimento do próprio. Certa vez, eu não sei exatamente o quão certo estava, eles disseram que você poderia. O cara montava o espaço, só que ele meio que sublocava. Ah, tem um cara que tem uma coisa de sorvete. Então vai lá, o sorvete é do cara, ele meio que Comodato. é o comodato do seu espaço. E meio que quase que sublocava. E aí cada um era responsável pela sua própria manutenção, assistência do que desse de ruim de cada um. Ou seja, eu sou dono do espaço, subcontratado do condomínio. Aí dentro do meu espaço, ele faz o comodato com esses terceiros. Faz sentido isso? Existe isso mesmo? Depende da região, se consegue fazer comodato ou não. Ah, Então, por tá. exemplo, ah, dentro de uma empresa, vamos simplificar. Aquele mercado, naquela cidade, o consumo de sorvete é muito pequeno Aham, e a empresa de sorvetes não justifica para ela colocar um freezer lá e os sorvetes. certo. Então você tem que comprar o Tem que freezer, comprar colocar outra coisa. lá e comprar os sorvetes e abastecer. Aham, Agora tem mercados e tem cidades que a faz própria sentido. empresa coloca. Ah, tá. Então depende muito da região que você tá. Mas mesmo assim, se acabou a energia e você não tem controle, você pode perder todos os sorvetes. Ah, sim, aí o custo é seu, porque o estoque é seu no final do sorvete, né? É. Por mais que seja cedido por E eles, eu mas o já estoque é seu. perdi várias vezes. Caramba. E aí aquela coisa que você aprendeu com o carro andando, né? Vai aprendendo com o tempo, né? Os Aquelas... congelados também. Nós já perdemos várias vezes o Cara, freezer congelados. E aí o ar-condicionado para de funcionar. O ambiente esquenta e os chocolates derretem derretem tudo. dentro das embalagens. Aí você Putz. perdeu todos os chocolates. Caramba. Então, você tem um sistema que vai te alertar: olha, a temperatura subiu. Você precisa tomar alguma ação rápida. E não ficar esperando que no dia seguinte um morador vai te mandar um WhatsApp Tá tudo pro derretido aqui, saque que ô. você vai, olha, tá aqui, tá tudo Tudo derretido aqui. derretido. Você perdeu tudo. Você perdeu os congelados, perdeu os sorvetes, perdeu os chocolates, perdeu tudo. Caramba. Isso aí você perde R$ 1.500 assim, facinho. E isso que você tá falando foi tudo que você aprendeu tomando porrada, ou seja, perdendo os produtos, perdendo o seu estoque. Não é o que é o seu. Não que ele tenha responsabilidade disso, tá? Mas o franqueador vai te ensinando, vai te dando esses. De alguma Não, maneira, isso aí falando, foi, não, não, isso aí na foi, porrada, foi ali aprendendo a dia, foi assim, fazendo. opa, vou fazer isso daqui para poder ter o controle dessas temperaturas aqui. Entendi. É, realmente, todos esses exemplos que você tá dando mostra, como eu disse, quando o cara. É que é muito comum, né? O O cara vai abrir. franqueador não te dá isso. É, porque os caras chegam aqui pra abrir empresa, pô, Adalto, você não conhece nenhum negócio aí pra
Pô, quero abrir empresa, tal. Tem gente que chega com ideia pronta, mas também chega às vezes sem ideia. Aí o cara quer abrir uma empresa. Aí vai pra franquia, franquia acaba sendo uma porta de entrada, de alguma maneira. Seja pra. Não necessariamente vai comprar a franquia, mas pra ter a ideia do que ele pode fazer, né? Então os caras vão muito nessas feiras e tal, vem com aqueles catálogos todos, com aquelas demonstrações. E eu sempre digo, eu falo, meu, você tem que fazer duas coisas. Você tem que verificar aonde o franqueador tem, tem pontos que diz que tem pontos, só que você não vai naquele que ele tá indicando pra você ir. Você tem que ir num ponto que ele não falou. Você falou, ó, ele tem que te abrir, ó. Eu tenho ponto nesses, todos esses lugares. Aí você vai visitar Um que ele não um que indicou. ele não Porque indicou. ele vai indicar o que tá bom. Exato, exatamente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, data de validade dos produtos. O governo que chegou a criar, o governo federal que chegou a criar um código de barras específico para conter, para significar a data de validade. Só que os produtos têm o código de barras, os produtos têm o código de barras, e não o governo criou, mas não regulamentou Uhum. esse código de barras adicional, tem data de validade. Então, o que acontece? Todos os produtos têm o código de barras só do código do produto. Então, você compra o produto, por exemplo, lá o manteiga. Aí tem as datas de validade carimbada. Sim. Então, toda vez que vai abastecer, Putz, tem que ser na mão, mano. você tem que Deixar pegar e na mão. ficar E tem aí, vendo. Você comprou 300 unidades de produtos diversos. Você tem que ficar colocando a data de validade de cada produto no sistema, Na mão. na mão. Só que, a hora que a pessoa vai comprar, e ele passa o produto pelo leitor de código de barras, ele só lê o código de barras. A data de validade, não. Sim. Então, você sabe qual foi o produto que foi vendido? Não. Aquele que tem a data de validade que vence dia 30 de outubro, ou é aquele que tem data de validade que vence dia 15 de novembro? Você não Entendi. sabe. Então, não adianta colocar a data de validade do sistema. Entendi. Não adianta colocar a data de validade do sistema. Então, toda semana, nós temos produtos com data de validade vencida que não foram vendidos. Toda E o semana. que acontece com esses itens? É lixo? Os Descartável? abastecedores ficam para eles. Ah, tá. Até na minha casa, eu tenho. Eu trago para casa a pizza congelada que venceu há 3 dias atrás. Eu como. A manteiga que venceu faz uma semana. Eu como. Aqui, A aqui, na, margarina, eu como. aqui na Vila Maria, Refrigerante, cerveja. Sim. uma brincadeira aqui na Vila Maria. Aí que é engraçado é o seguinte: a, 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 os, tem muito morador que é cliente, tudo, e no direito deles, eles falam, olha, comprei o produto, uma data de validade vencida. Pois eu, pô, me desculpe, tal, não sei o que lá. Vai até lá no mercado, pega outro, tudo, e troque, Sim. por favor, desculpe, perdão, aconteceu, tal, né? Mas eu como esses produtos com data de validade vencida, porque eu sei que, né? Na verdade é uma data fiscal, né? Dizem que a maior parte deles ainda tem um prazo Tem, até tem. chegar não próprio para consumo, é muito maior, e desde que tiver as Agora, condições também semana não passada adequadas. tivemos um caso de uma bolacha de um fabricante, que não preciso falar o nome do fabricante, não vem ao caso, Aham. vencia em março de 26. Fábrica grande, março de 26, embolorado. Caramba. Algum problema no armazenamento, sem dúvida. Algum Transporte, no armazenamento, algum armazenamento, na problema. Deu produção. ruim. Deu ruim, né? A produção. Na produção. Produção. Aí você devolve o dinheiro para o cliente. Tem que fazer. É. Então essas coisas acontecem muito, né? Se um dia vier a ter o código de barras adicional com a data de validade, vai ser muito mais fácil para controlar. Opa, esse produto aqui tá parado nesse mercado, não tá vendendo, vamos tirar ele daqui, vamos colocar naquele outro mercado que tá vendendo. Que esse produto Acompanhando a vende. movimentação. Porque aí Sim. o público é diferente, tem sempre algum consumidor que gosta daquele produto lá. Né? Você tá brincando alguma coisa com IA lá? Já? Pra fazer esse tipo de controle, gestão? Não, da data de validade não tem como controlar. Porque você não sabe. Eu digo, acho que talvez você pode pensar alguma coisa de IA, viu, Frank?
o escaneamento dos itens para fazer os preenchimentos dos cadastros por produto. Data de validade? Pela embalagem, com o WhatsApp, com o celular, criar um prompt, você tirar a foto, tirando as fotos, e ele com a foto, através da foto, ele já vai lendo e vai preenchendo para você. Não adianta. Da entrada sim, mas na saída, quando a pessoa vai pagar, ela faz a leitura do código de barras, só do código de barras. Entendi. Mas e pelo lote, será que não amarra? Pelo Não, número do lote é igual. O é lote é igual. igual, né? O lote pode O ser. código de barras é daquele produto. Coca-Cola é de 2 Sim, litros. sim, sim. Verdade. O máximo seria o lote, mas o lote é. Não sei se daria. Não, não dá. É, entendi. Eu já olhei isso já. É, Não tem como. cara. Teria como se tivesse uma câmera com inteligência artificial do lado do código de barras e que quando a pessoa fosse lá fazer a leitura do código de barras, a câmera conseguisse enxergar também e aí fazer a baixa Fazia a automática. relação direta e baixava. Entendi. Mas se a pessoa não passar lá, passar de uma forma que a leitora não consiga, a câmera não consiga ver. Você tem que dar uma olhada. Eu não fui ainda. Sabe aquele supermercado da Amazon? Eles têm um em Nova York, eles têm uma unidade em Nova York, acho que na Califórnia. Eu acho que é Califórnia. Eu sei que em Nova York tem uma unidade desse, que é o Smart Market dele na Amazon. Você chegou aí dele? Acho que Eu vi. deve ser uma boa experiência pra entender o que esses caras estão fazendo. Porque eles estão aprontando alguma coisa. Não, o que que tem? Em cada em cada, vamos dizer, espaço da prateleira onde está o produto, tem uma câmera. Em cada uma delas tem uma câmera. E aí, quando você tira o produto, Aham. quando você entrou no mercado, ela já fez o reconhecimento facial. Ali Quando já você é, sim. tira o produto, a câmera viu que você pegou o produto, então ela lançou no seu carrinho aquele produto. Aí se você devolve, ela tira do carrinho. Então ela vai fazendo Essa essa movimentação aqui. movimentação de tira e Ah, coloca tá. do carrinho, porque viu que o seu facial tirou aquele produto da Aham. prateleira, né? Só que todos os produtos que estão lá, eles, obviamente, têm um investimento muito maior, Sim, porque sem dúvida. tem Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. N câmeras dentro do mercado, né? E vamos dizer, a, a- o volume de furtos é menor daquela Região, ali, pelo região menos na do região. país, do globo, do mundo, né? É, talvez, verdade, verdade. Tem isso Então, também, né? Como característico dos caras, né? Na aqui verdade, no ele não precisa Brasil, ser. se fizesse uma coisa dessa, a pessoa já sabia que tem a câmera lá, ia colocar a mão, pegar os produtos, né? É, É. é o famoso. Não podemos subestimar a nossa capacidade de ser criativo, né? Pra poder dar a volta, né? Semana passada, um garoto, deve ter uns 8 anos por aí, ele entra no mercado, faz assim, pega o chocolate, põe no bolso e fala assim: ai caramba, não tem o produto que eu tô querendo, vou embora. Já colocou no 8 anos. bolso já. Dentro do condomínio. Você vê. É complicado, né? Realmente. Tem uma questão educacional aí que é complicada. Mas eu ainda acredito que faz sentido. Mas Não, é. existe inteligência artificial que você agrega nas câmeras, que ela te dá os relatórios de desvios em função da atitude da pessoa. Não. Olha, essa pessoa aqui com certeza furtou, olha, essa pessoa aqui furtou, essa pessoa furtou, coisa assim e tal. Mas eu já tenho aí já a equipe já que fica olhando as câmeras, a pessoa não fica olhando a câmera o tempo inteiro assim, Assim. né? O que que ela faz? Diariamente, a câmera você pode dar um fast forward nela, avançar a velocidade dela, porque tem um momento que não tem ninguém dentro do mercado. Então, ela avança aquele momento que não tem ninguém, Vazio. e a hora que a pessoa entra, ela só dá uma olhadinha o que que a pessoa fez, e se a pessoa pagou, e viu que não teve ocorrência, se teve ocorrência, ela reporta para poder começar a fazer o trabalho de cobrança naquela pessoa, Entendi. o bloqueio, assim por diante. Mas
A inteligência artificial é da mesma coisa, ela vai ser algum alerta, mas vai ter que ter alguém que vai ter que interagir nisso daí. Intervir. Pegar aquela imagem, mandar para a administração, identificar quem que é aquela pessoa, conseguir o número do Eu fico imaginando a telefone. inteligência artificial, sabe o quê? Mandando um comando de voz. Ó, tô achando que o senhor esqueceu de pagar. Sabe, o comunicado, o TTE. A evolução da maneira que eu tenho vista da inteligência chegar nesse nível. Diz que você tá me relatando, o cara pegar e vir uma voz e falou: acho que o senhor esqueceu Não pode. de pagar. Eu acho que o senhor esqueceu de pagar. Obviamente, dadas. Senhor, eu acho que teve um erro do Teve um pagamento. erro no pagamento. É, ou teve um erro no pagamento. Mas alguma, sabe, alguma voz que saísse ali só pra deixar o cara. Né? Mas enfim, a gente vai ter que ser criativo Não, também, né? isso tá na minha lista. Ah, tá. Tá na minha lista. Deve existir alguma coisa Teve imaginando. uma situação que eu já fiz, vamos dizer, de forma humana, Aham, naquele mercado que tinha muitos furtos. aham. A pessoa ficava o tempo inteiro assim, ó, olhando a câmera. A pessoa do monitoramento. E aí, a hora que entrava uma pessoa dentro do mercado, essa pessoa falava assim: bom dia, bem-vindo ao mercado. Ah, tá. Para a pessoa ver que tem alguém de Olhando. olho. Olha, temos aquele produto de promoção, se o senhor quiser ver. Como Eu se ficava fosse uma falando voz. para a pessoa saber que tinha alguém olhando, É. entendeu? Inibe, pelo menos, é um inibidor, né? Acaba sendo um É. inibidor. Hoje que eu comecei a colocar são as câmeras no teto que elas acompanham a Ah, pessoa, aquela de né? movimento, aquela de Então a movimento. pessoa entra no mercado e já vê que aquela câmera fica acompanhando. Opa, estão me vigiando. Mas é engraçado, novamente, acaba diminui sua margem porque você aumenta seu custo de investimento. Então seu ROI vai ficar muito mais longo, né? Se eu tinha um ROI de 24 meses, com toda essa quantidade de tecnologia que você está tendo que investir, ele virou 30, 36, sei lá, no mínimo, para poder cobrir tudo isso, né? É, Foda. é. É. Mas como você disse, acho que são interessantes, são Mas, experiências você interessantes. aprende muito, É muito aprendizado, né? muito aprendizado. Você cria uma empresa que hoje eu tenho 11 colaboradores, né? Então, de uma forma ou de outra, você está dando emprego para 11 pessoas. Mas eu acho que o aprendizado é, é grande. Você aprende muito mais sobre o Brasil, sobre o mercado de alimentação, sobre condomínios, Franquia, né? Ser sobre franqueado. franquia, sobre energia. Por exemplo, agora eu vou começar a propor para os condomínios a migrarem para o mercado livre de energia. Tem algumas empresas que têm fazendas aí de painéis Solares. solares, eólicos, tudo, e que a energia é mais barata. Então agora eu vou começar a propor para esses condomínios fazerem isso, né? Porque é bom para o condomínio e é bom para a minha empresa Sim, também, sim, porque eu sim. vou ter redução na energia Energia elétrica. elétrica. Hoje eu gasto energia elétrica ah, nos mercados R$ 9.000 por mês. Né? Se eu conseguir reduzir 40%, que seja 30%, eu vou Muita estar coisa. economizando R$ 2.700 por mês. É dinheiro. Quase 3 pau por mês é muita coisa. Vezes 12. É, Vezes 12, aquela conta de orçamento, né? é. Isso aqui que eu custa R$ 1.000, vezes 12, 12 mil. Isso é uma coisa interessante que foi uma conversa que eu tive com você de muito tempo, lá na época. Você me deu uma coisa que você fez umas contas assim. Quando a gente falou da economia, a gente falou, ah, mas é R$ 2.000. Não, não é 22, é 24 mil, porque eu faço vezes 12. E eu sempre trouxe isso pra falar com os clientes. Quando a gente fala de. O cara tava falando de orçamento. Eu falei, não, mas é R$ 500. Não, não é R$ 500. Faz vezes 12. Você vai ver quanto que é. Acho que é uma conta. Você aumenta, não é que você aumenta o valor, na verdade é o efeito que de fato que você tem. Porque no final o que vale é um ano. Você tem que pensar mais médio e longo prazo. Você não vai estar hoje e amanhã você já fechou. Você vai estar aqui hoje, amanhã, depois, depois. Então, Então, os R$ 2.000 por mês, no se tempo, você for 40. pensar, você está comprando, pagando a parcela de um estúdio aí de R$ 2.000 todo mês. Sim, sim, Que daqui exatamente. a 4, 5 anos vai estar quitado. Ou Exatamente. seja, se você está deixando de comprar um Um imóvel imóvel, um estúdio, para se fosse para você poder. nesses R$ 2.000 por mês. Exatamente, exatamente. E virou margem.
Você É, economizou aqui e virou margem, cara. Sobrou mais no final da linha, né? é. Poxa, legal. Fruc, cara, quero te agradecer. Muito bom, Paulo. Primeiro por você ter aceito o convite nessa nossa empreitada meio maluca aqui. Quando eu comecei esse projeto lá atrás, um dos meus pensamentos, depois ele acabou se consolidando. Sempre fui um cara que gostava muito de história. De entender como que as pessoas fizeram, o que que as pessoas fizeram, qual é a sua história para chegar onde chegaram. Porque eu sempre, e aprendi isso com o pai, muito disso, né? Falou, cara, você tem que sempre entender, todo mundo tem uma história muito interessante e muito provavelmente ela se explica por si para saber onde ele chegou. Porque é muito simples hoje você vê o resultado, né? Onde o carro que você tem, a casa onde você mora, a viagem que você faz, o que que você possui. Mas isso não quer dizer nada, porque na verdade o que conta sobre aquilo para chegar naquilo é a história que vem antes disso, os desafios. E uma coisa que eu peguei nessas histórias com quem eu tenho conversado aqui ao longo desse tempo, desse ano de 2025, é o quanto maior for o seu repertório, mais a chance de você ter sucesso. Você fala, você vê, você foi um cara de venda, fez formação de administração, foi um cara de vendas que passa para cuidar de área de financeira, administrativa, e vira novamente ser empreendedor, quase que começando do zero. Mas o que te estabelece hoje, sem dúvida nenhuma, te fortalece, são todas as experiências anteriores. Lá desde dos primórdios, desde o auxiliar de departamento pessoal até chegar hoje no dono de rede de franquia. E é isso que é a história que eu gostaria que todo mundo ouvisse, sabe? Eu com o Arthur, eu sou muito disso. Eu chego, você pega o Arthur, Alice daqui a pouco vai estar me ouvindo, né? E fala pro Tuca da história, pô, do avô, do tataravô. Falou, ó, na minha família a gente conseguiu levantar lá todo mundo, né? E isso sempre me chamou a atenção, porque talvez é o grande legado que a gente tem, né? E talvez a maior responsabilidade talvez é que essa oportunidade de falar sobre isso, pra quem estiver nos ouvindo, sei lá, pro Gui, pros seus pequenos lá, ouvirem essa história e falarem, porra, pô, legal é saber essa parte do como começou. Que muitas vezes a gente acaba não contando, não fazendo essa questão de falar, realmente, pô, começou assim, papai fez isso. Um cliente meu aqui me falou sobre isso, de que depois dessa nossa conversa, ele nunca tinha comentado pros filhos dele como foi começar. Como que ele começou lá como vendedor, lá na lojinha que tinha, sabe? Todo aquele passo a passo, né? Ele nunca tinha se preocupado com isso. E ele te falou, pô, realmente isso aqui é verdade, cara. Eu não tinha falado isso pra eles, vou fazer questão, vou lá em casa agora, contar pra eles essas histórias. Eu falei, porque é o que vai ficar, cara. O nosso legado, na verdade, é a nossa mensagem, o nosso bastão que tem que passar é exatamente disso. O que que a gente teve que fazer lá no começo pra chegar onde estamos agora. Então, É a muito questão bom. de trabalho, de dedicação, né? Você sabe que há alguns anos atrás a pessoa se aposentava com 40 e poucos anos de idade. É, 50 anos já era o período que você falava tava parando, se aposentando, né? Ah, já trabalhei a vida É, inteira e agora eu vou me aposentar para ficar em casa. fica em casa. Tô fazendo em casa o quê? De pijama sem televisão? Fazendo o quê? Eu acho que a sociedade mudou muito, a gente tem que aproveitar a nossa disposição. O fato de trabalhar faz com que a gente esteja ativo, faz bem para o corpo, faz bem para o cérebro, faz bem para a economia, faz bem para a família. A gente tem que estar sempre, vai estar sempre se atualizando em relação às mudanças que estão acontecendo. Tecnologia é muito importante, inteligência artificial vem aí. Não posso nem falar que é galope, porque a galope já é uma coisa muito lenta, né? Vem a velocidade de hipersônica, a inteligência artificial. A cada dia surge uma inteligência artificial mais nova e as inteligências artificiais agora generativas que vêm ainda trazendo elas raciocinando para trazer ideias novas para as pessoas e as inteligências artificiais tradicionais que vêm a colaborar para que a gente aumente a produtividade. É, mas é isso. Há 2 anos atrás, hoje eu estou com 64, há 2 anos atrás, com 62, eu comecei a empreender. E eu acho que é um movimento, eu acho que tem que ser uma rotina de todas as pessoas não se sentirem velhas, não se sentirem aposentadas e continuarem trabalhando para Tem muito para contribuir, né? contribuir no mercado. Dizem, Fro, que é a inteligência artificial.
é a primeira das novas tecnologias que ela está começando por dois aspectos que nunca se iniciou. Toda tecnologia nova, ela sempre foi pelos mais jovens, inicia-se, né? Pelos mais jovens, aqueles que em tese estão mais suscetíveis ao risco, à questão do novo, da novidade, e com alto custo, e ela sempre tinha um alto custo de aquisição, de desenvolvimento. Então, por isso que só as grandes corporações colocavam isso na frente. Então, ou seja, ela ditadas pelas grandes corporações que tinham muita grana para poder investir nisso, e geralmente pela galera mais nova. A inteligência artificial ela vem por uma outra ponta. Ela vem obrigatória, mas em tese, quem está se dando melhor com relação a essa conexão com a inteligência artificial são as pessoas com maior repertório. E repertório, estou dizendo pessoas acima de 40 anos. Ou seja, quanto maior for o seu repertório, quanto maior for a sua bagagem, melhor você lidar com a inteligência artificial. Porque ela é algo que sabe sobre tudo, mas não sabe aplicar nada. Ela sabe tudo sobre tudo, só que ela não sabe aplicar nada. Então você tem que ter repertório para poder orientar lá o que ser feito. E de baixo custo de entrada, de aquisição. Ou seja, por isso que ela está começando pelas pequenas e médias empresas. Muito antes das grandes corporações, que são mais burocráticas. Tem uma série de regras e normativas que tem que ser seguidas para que você coloque ela para dentro. Então, por isso que essa disrupção que a gente está vivendo, ela é brutal e realmente está mexendo com todas as pontas. Seja da maneira que ela está iniciando, por quem está iniciando e a velocidade que ela está A acontecendo. inteligência artificial ela tem que ser utilizada cada vez mais, só que ela é perigosa. Por quê? Você usa a inteligência artificial vamos dizer, os mais jovens, não só mais jovens, mas também, não importa. Da cultura de cada uma das pessoas, do conhecimento, know-how de cada uma das pessoas que usa a inteligência artificial. Você tem que tomar muito cuidado para não acreditar que o que a inteligência artificial te deu de resposta é verdadeiro. Por isso, do Você repertório da tem que bagagem. criticar Isso. e analisar e ter certeza de que aquilo tem fundamento. Por quê? Porque senão, se cada dia você ficar totalmente dependente da inteligência artificial para ela fazer tudo por você e você acreditar que o que ela fala traz de resultado para você é verdadeiro, você deixa de raciocinar. Você tem que continuar raciocinando, porque a inteligência artificial é uma ferramenta para aumentar a sua produtividade. Não é ela que tem que raciocinar por você. Você tem que raciocinar e usá-la como uma ferramenta adicional para o seu trabalho. E não considerar que tudo que ela traz é verdadeiro. Aquele Walter Longo, sabe o Walter Longo, né? Ele tem vários livros interessantes aí. Você chegou, tem Inimigos. Tem o Nexus. Nexus. Nexus, que é um dos últimos livros dele. Se você viu, ele escreveu 7 livros ao mesmo tempo, todos com inteligência artificial. Para provar o quanto ele acredita nessa tese. E ele tem falado muito sobre o método Centauro, né? Centauro lá do grego, né? Do metade homem, metade cavalo, né? Que exatamente basicamente é isso que a gente tem que fazer com a IA. É um trabalho misto, né? Onde é metade. Por isso você falou da produtividade, é exatamente isso. Você faz uma simbiose entre as suas capacidades e a inteligência artificial, e com isso você quintuplica a sua produtividade, a sua capacidade de entrega mesmo de valor. E quem entender mais rápido esse troço, né? Quanto mais rápido a gente entender isso, vai sair à frente de uma galera. Muito Não sei legal. se, não sei Muito se legal. você tem filho pequeno. Não sei se vocês viram um filme, um desenho chamado Wall-E, O óleo do que é o robozinho lá, do robozinho robozinho, sim, sim, sim. que Antigo da Disney. e as pessoas vivem lá numa espaçonave, Isso, né? As pessoas estão totalmente gordas, não raciocinam mais, conversam só por tela. isso. Por quê? Porque o sistema funciona Tudo por ele, faz tudo tudo por por ele, eles. faz tudo por eles. Então, a inteligência artificial pode tornar você igual a eles, Provável. Provável, entendeu? provável, provável, Então provável. você precisa tomar muito cuidado com ela. Provável, provável. Esse é um desafio, gente, porque as crianças estão nascendo num mundo que a gente não tem nem ideia do que qual será, o que vai ser das consequências dado
de tão cedo eles terem acesso a tudo isso. É, A isso, gente isso vai aqui se vai, isso aqui já discutir. aos Isso aqui já poucos vai transformou deixar as de pessoas, existir, né? porque vai para óculos, É verdade, verdade. e depois para óculos, já tem óculos da Meta, por exemplo, o Ray-Ban da Meta e outros fabricantes. Depois vai para lente de Eu contato. quero ver quando eles resolverem o meu problema, que já usam óculos. É fácil o óculos para quem não usa. Por quê? Ah, porque eu tenho grau, eu tenho uma série de outras particularidades Não, no meu não, não. Você óculos. troca a lente. Ah, eu não sabia que você trocava lente, não. Pra mim, você vende lá o Ray-Ban lá pra quem não enxerga, pra Não, quem não usa óculos, beleza, não, porra. a lente, Não é pra mim. não, você troca. E também você pode também colocar ele em cima do seu É, não, óculos mas é também. esquisito, né? Você vai andar na rua com Ah, esse troço. Vamos ver se eles vão resolver isso aí, né? tá. E depois a lente de contato e Ah, depois evolução esquisito. para É, pode ser. chip implantado, né? Mas aquela história, né? É, É a história do Pinóquio, né? Que tem a consciência, que é o grilo falando para ele o tempo inteiro, né? A inteligência artificial precisa tomar cuidado para não ser o seu grilo falante. algo O que seu grilo está falante. mandando em É o você. seu grilo falante. Tem um É. filme também bem legal, eu gosto muito de filme, aquele Ela. Você assistiu aquele filme Ela, do Joaquin Phoenix? Sim, sim. Aquele filme é um negócio assim. Eu já assisti umas 2 vezes. E por perspectivas diferentes. Uma, a primeira sem tanta atenção, e a segunda que eu assisti foi depois de ter lido um artigo sobre IA, e aí eu assisti ele de novo. Aí muda a sua perspectiva de como enxerga o filme. É que é difícil, eu não gosto de ser nem um pessimista nem um otimista da mesa, sabe? Eu prefiro o realista, né? Muito provavelmente vai ter um impacto brutal, tal qual o celular, mas esse impacto ou as consequências futuras são tão futuras. A gente tá falando de uns 100, 200 anos, pra gente ver de fato essa coisa da transformação do homem, se isso vai ser uma extensão ou não. Enfim, eu sei que o celular mudou as pessoas. Isso é um fato. Somos muito mais dependentes disso do que éramos no passado. Sim. Só que isso a gente tá falando nos últimos 30, 40 anos. Eu não sei exatamente se vai durar tudo isso de tempo, essa transformação nova, mas que algum impacto vai ter e que a sabedoria prevaleça e sejamos inteligentes. Quer dizer, eu já fui, né? Quem vier depois, seja inteligente o suficiente para saber equilibrar o poder dela e o como ela pode fazer a gente evoluir, avançar, e também muito prudente ou diligente com os riscos, os eventuais riscos e problemas que você possa estar ocasionando, sendo automaticamente dependente dela, né? Enfim, é de uma dicotomia bem complexa, né? Que algum filósofo lá no futuro vai explicar. Mas a sociedade é isso, né? Suas complexidades, suas incertezas, suas dúvidas, é que faz com que a gente evolua, sei lá, vá para o próximo A patamar. tecnologia está numa velocidade absurda, Sei, né? sem dúvida, sem dúvida. E fala pra mim, lá no Braga, no Braga você tem rede social? Braga tem rede social? Você não franquia, né, Frank? Não, Hoje você é franqueado, mas você não é franqueador, né? não, não, não. Franqueador. Tem pretensão de ser um franqueador um dia, quem sabe? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu já, obviamente, Tá entendendo tanto do negócio, né? hã? Tá entendendo tão profundamente o negócio que. Hoje eu não dependo em nada do franqueador, Uhum, né? Todo o trabalho que a gente faz, fazemos internamente, não precisamos, legal. né? Eh, obviamente a gente paga todo mês os royalties Aham, pro sim, franqueador, sim, né? É um sim. O direito direito, dele, direito, claro. né? Só que a gente fica atrelado em função dos contratos assinados, né? E aí é difícil você Tem algumas amarrações naturais ali, né? desamarrar isso, Sim, sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Mas a parceria tá boa, então Ah, tá então funcionando tá legal, funcionando, legal, estamos legal. tocando. Pô, tá muito bom. Cara, que novamente agradecer por você ter vindo, ter aceito, puta, ter vindo até aqui, lá de Bragança pra cá. Quem não tá em São Paulo é longe pra caramba, não é perto. A gente tá falando no mínimo 1 hora normal de trânsito, como a gente tá falando de São Paulo, é 2 horas, virar 2h30, 3 horas é. Basta um acidente, como é que é? Basta um pneu furado, Foi 2 horas e é, 45. Eu basta um saí de pneu lá furado. às 7:45, cheguei aqui As 10 crianças e estão na meia, né? escola, as crianças estão na escola, as crianças estão na escola agora. Tá, a Júlia tá A na Júlia tá escola na de escola manhã e o Gui e o Guilherme é na faculdade à à noite. noite só, então perfeito. Então, mas tá bem, mas tamo bem, mas valeu o papo. E, gente, eu queria deixar assim a mensagem que eu acho que a gente falou em várias coisas aqui, falamos de crise,
falamos do quanto a gente tem que ser diligente e ver as possibilidades, né, onde a gente pode o que que a gente deve fazer, mas acho que a mensagem alta para mim aqui é o seguro. Pô, o seguro é importante demais. Talvez não entender como gasto, mas Não entender sou como vendedor de seguro, nós né? somos vendedores de seguros, mas olhe para o seu mercado, porque o seguro é mais do que uma precaução, uma prevenção sobre algo que você não quer que aconteça. É basicamente isso. Seguro não é para ser usado. A verdade é essa. Mas se ele precisar, ele tem que estar lá. Você tem certeza que você não vai se arrepender, não. Você vai se orgulhar de ter tomado essa decisão. Quando o problema estiver diante de você, principalmente numa crise muito grave. Falamos também sobre talvez o quanto a gente pode avaliar até o nosso cliente, o nosso potencial cliente, se ele é diligente com as coisas dele, da mesma forma que você. Se você é um cara que tem seguro de tudo, porque é aquele que você se relaciona comercialmente, se ele toma esse cuidado, talvez seja um plus a mais sobre o quão confiável ele é na relação comercial. Faz muito sentido. E mercadinho autônomo, que eu acho que é o final aqui, é um bom negócio, mas não é tão simples assim. Então vamos ter cautela, vamos ter atenção, que não é só botar lá, abrir o mercado e fazer o dinheiro entrar. Vai ser assim não. Então, entender um pouquinho melhor faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E é isso, gente. Brigadão, até a próxima. Abraço.